Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Sextou, gente, mas antes da gente sextar de verdade, vamos falar um pouco da inflação que saiu essa manhã, desacelerou, mas ainda com problema na questão dos alimentos. Então a gente vai discutir isso e o tema do dia de hoje então vai ser a inflação do mês de abril. Bem, gente, se vocês já chegaram até aqui, eu vou pedir para vocês curtirem o meu canal, para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhuma informação que eu passo aqui. De terça a sexta, todo dia, às 14 horas, sai algum vídeo explicando alguma coisa de economia, como hoje está saindo esse vídeo para falar da inflação. E a inflação do mês de abril foi divulgada agora nessa manhã pelo IBGE, e ela está em 0,43% para o mês de abril. Uma desaceleração, se a gente pensar em relação ao último mês, que tinha dado 0,56%, só que ela aumentou no acumulado em 12 meses. Ela chegou agora em 5,53%. Lembrando que, segundo o regime de metas de inflação, o máximo que a gente poderia ter de inflação, mas aí é outra questão, é uma loucura a gente ter essa meta tão reduzida, seria de 4,5%. E a gente está com velhos problemas em relação à inflação. Vamos primeiro aqui mostrar um gráfico para falar aí quais são os destaques, tanto positivos quanto negativos, em relação à inflação. A gente teve, em termos gerais, a inflação subindo 0,43%. O arroz deu uma bela queda, 4,19%. A cenoura também caiu 10,4%. O ovo que estava sendo um grande problema, e aí a gente já entra na questão, por exemplo, do fim da quaresma, que é quando você tem agora um consumo menor de ovos, você tem então uma queda de 1,29%. E aí a gente tem de fato o que fez com que a inflação desacelerasse durante esse mês. A energia elétrica que caiu 0,08%, a gasolina que caiu 0,35%, o etanol que caiu 0,82% e o diesel que caiu 1,27%. Entre as altas a gente vê que basicamente elas são de alimentos os destaques. O feijão que subiu 2,38 nesse mês, a batata subiu bastante, 18,29, o tomate, colocar de novo o colar do tomate aí, que nem a grande apresentadora matinal de uma rede de televisão importante, subiu 14,32%, a cebola subiu 3,25%, hortaliças subiram 1,23%, o leite subiu 1,71%, o café, o grande inimigo do ano, subiu 4,48%, e a gente também teve remédios subindo aí nesse mês, teve reajuste do preço dos medicamentos em abril, subindo 2,32%. Então o que a gente vê nesse momento é que os combustíveis tiveram uma queda, você teve queda no dólar. Isso aí fez com que, por exemplo, a gasolina e o diesel teve vários reajustes, inclusive da Petrobras aí para baixo, reduzindo o preço desses combustíveis. Então você tem que eles amenizam a inflação de uma maneira como um todo. Por isso que a inflação deu essa bela desacelerada, chegando em 0,43% no mês. O grande problema continua sendo a questão dos alimentos. Continua sendo produção, porque a gente ainda continua com uma temperatura mais elevada do que o normal para esse mês de abril. Também tem o problema das chuvas, que as chuvas também não estão aparecendo tanto agora, então tem agora um momento de certa seca, inclusive, de chuva, o que está prejudicando também a produção de alimentos. Tanto que você vê aí que os grandes problemas, tirando do arroz, tirando do feijão, são nos hortifrutis, que é cebola, tomate, batata, hortaliças. Então é isso que está gerando inflação. A feira, a gente vai até mostrar depois um gráfico para mostrar aí mais setorizado onde que está vindo inflação, mas é daí que está vindo inflação. Então a gente continua tendo esse grande problema de inflação de alimentos. E não é algo que a Selic vai resolver, porque, que nem eu falei no vídeo de ontem, a Selic não tem os poderes do cacique cobra coral para melhorar o clima e melhorar a produção de alimentos. Você teria que ter algum mecanismo para ajudar o produtor aí nesse momento a conseguir vender
por um preço mais barato esses alimentos como batata, como cebola, como tomate, as próprias hortaliças. E plano safra não resolve nada, porque você vê, os grãos não estão com grandes problemas, só o feijão, mas provavelmente uma questão muito mais sazonal. Você vê, próprio arroz teve uma queda bem considerável. A gente teve queda, por exemplo, em itens ligados à soja. O óleo de soja teve também uma nova queda, nem está aí na tabelinha, porque não é tão relevante, mas você vê aí que o problema continua sendo desses hortifrutis que são produzidos próximo dos centros urbanos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é produzido em Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, Mauá, Suzano, que é nos cinturões verdes das grandes cidades, e o clima não está tão bom assim para esse mês. A gente ainda está com uma temperatura um pouco mais elevada em abril do que é normal. A gente teve até alguns dias de frio aí, mas a gente teve aí uma temperatura até que elevada em boa parte de abril. Chuvas também ainda não está no nível que ajudaria a produção, então é isso que está causando inflação. Então não adianta nada elevar a Selic para você resolver esse problema. Outro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora é mostrar aonde que está vindo essa inflação, ou seja, onde você vai, qual o tipo de estabelecimento que você vai e que está tendo inflação. A gente tem o açougue, a feira livre, o mercado, que não é nosso mercado da Faria Lima, é o supermercado, aquele que você faz no fim de semana, os boletos que você paga e o lazer. Então a gente vê que a feira é o grande problema. Teve uma alta só nesse mês de 3,22%. Se a gente for pegar que a inflação foi de 0,43%, é muito maior a inflação que a gente teve na feira do que a gente teve de maneira geral. Por quê? Porque os combustíveis acabaram segurando bastante a inflação de maneira geral. Lembrando que a gasolina, inclusive, é o item isolado que possui o maior peso na formação inflacionária inteira do Brasil. Outro lugar, o mercado também subiu bastante, a 0,86%, porque tem gente que faz a feira livre, por exemplo, que compra o hortifruti no mercado. Então é claro que se aumenta o preço aí de hortaliça, de tomate, de batata, vai também aumentar o preço no mercado. A gente tem que os boletos não subiram quase nada esse mês, até porque os combustíveis que fazem parte aí também do boleto, porque muita gente coloca combustível aí todo mês, então acaba entrando na rúbrica do boleto que eu criei aqui, você teve então uma alta só de 0,27. O açougue também caiu, você tem uma alta só de 0,17, subiu um pouco a carne de frango, mas você vê os ovos, acabou a quaresma, então você teve essa queda aí do preço do ovo, então não está se procurando tanto ovo quanto se procurava antes, então o preço tende a diminuir, está sobrando um pouco mais de ovo no mercado. Você teve essa queda no açougue, inclusive, porque o açougue coloca as carnes bovinas, suínas e as partes de frango, inclusive os ovos, aí na minha denominação. E o lazer está um pouquinho acima da inflação, está em 0,68%. Lazer é você no barzinho, você no cabeleireiro, na manicure e tudo mais. E é aquela questão de você ter esses reajustes de preço que acontecem nesse começo de ano. Para quem foi já num cabeleireiro, num barbeiro, sabe que provavelmente o preço acabou sendo reajustado nesse começo de ano. E a Selic afeta onde? O lazer. É no lazer que ela afeta. Então o que ela vai fazer? Ela vai resolver o preço da feira, que é o que escancaradamente está aqui sendo problema? Não. Ela vai resolver o preço do lazer, que é a renda das pessoas que trabalham com lazer. É a renda do cabeleireiro, é a renda da manicure, é a renda do dono do bar, é a renda do dono do restaurante, é a renda aí da lavanderia. Então é aí que ela vai afetar, porque quando a Selic atua, ela faz com que as pessoas tenham menos recursos, menos renda, e acabem tendo que cortar o lazer, e as pessoas que trabalham no lazer ficam impedidas de aumentar os seus preços, porque senão ela não consegue mais cliente. Então ela acaba entrando em meio que modo de desespero. Então é isso que acontece. Então, de novo, eu volto a fazer aquela pergunta. Vale a pena você tentar controlar a inflação somente dos itens de serviço, de lazer, que é o que a Selic pode fazer, e deixar o grande problema, que é os alimentos, inalterados, só para a gente chegar no número bonitinho que o regime de metas de inflação pede? Eu acho que não. Até porque, quando a gente está falando da inflação de lazer, a gente está falando da renda das pessoas que trabalham com lazer, com serviços. Então, para mim,
é muito complicado você atuar somente nessa frente. Então, para mim, se você não for resolver a inflação de alimentos, não faz nada. Melhor assim do que você ir lá e ferrar uma parcela da população. Lembrando que o controle inflacionário é sempre uma escolha política, para simplesmente para chegar um número bonitinho, chegar, a gente bateu 4,5% da meta. Que bom para você, mas isso aí foi às custas e o suor de uma boa parte da classe trabalhadora brasileira. Então, para mim, não faz sentido isso. Então, para a gente fazer nossas considerações finais aqui, fazendo um grande resumão da inflação desse mês de abril, desaceleração, bom, mas o acumulado em 12 meses voltou a subir, porque mesmo desacelerando, abril desse ano foi maior do que abril do ano passado. Estamos longe de bater a meta, mas para mim isso pouco importa. A inflação em 5,50 está bem controlada em 12 meses. Se a gente for pegar historicamente no Brasil, poucas vezes conseguiu se fazer uma inflação nesse nível. E às vezes que conseguiu, por exemplo, no governo Temer, foi estagnando a economia de uma maneira terrível, né? Conseguir subir 1% só por ano de crescimento econômico, não é, e com desemprego lá nas alturas, para mim não é uma solução. Para mim eu prefiro que a economia gire e ter uma pequena inflação de 5,5%, para mim isso daí não é problema nenhum. E a inflação continua vindo dos alimentos, que é o grande problema. Questões climáticas continuam afetando a produção de alimentos e a gente tem que tentar fazer alguma coisa. E não é com plano safra, e não é tirando importação de produtos, porque ninguém importa tomate, ninguém importa cebola. Não adianta você tirar taxa de importação de produtos, sendo que você não importa os produtos que estão tendo aumento nos preços. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like aí, dá um curtir no vídeo. Se você esperou até agora para saber se ia querer seguir no canal e curtir o canal, se você gostou do vídeo também, se inscreve aí. E a gente se vê aí na próxima semana. Aproveite o fim de semana com moderação. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.